Boa tarde, povo de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos ao canal da Pastora do Vale. E eu peço que você compartilhe os meus vídeos que eu coloco aqui na plataforma do YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva e curta e ative também o sininho das notificações para você receber os conteúdos que eu colocar aqui no canal, tá bom? Amados irmãos, eu vou falar de uma coisa engajada ainda no que está acontecendo sobre esse assunto da Sara Mariano. Parece que acabou, ela já está enterrada, não sei o quê, mas o assunto está bem vivo no coração de muita gente, milhares de pessoas, coisas que não falam só no Brasil, mas no exterior também. Isto está sendo muito falado, porque é um caso que chocou muito a população brasileira, principalmente o mundo gospel, né? E foi muito chocante isso, por ela ser uma mulher cristã e ele que também se dizia ser cristão. Amados irmãos, às vezes as coisas acontecem, você assiste os outros, mas às vezes você pensa que não vai acontecer na sua família. Aconteceu um caso na minha família. A minha irmã, ela também foi assassinada pelo seu marido. Por isso que este caso da Sara Mariano me ressuscitou lembranças sobre a minha irmã. Porque, irmãos, todo dia nós estamos vendo mulheres aí morrendo. Todos os dias estamos vendo mulheres sendo assassinadas. E isto está crescendo no mundo todo. E nós temos que combater isto, temos que chegar em redes sociais, quem tem canais, falar. Não podemos nos calar. É triste a dor de alguém que teve um ente querido, perder assim uma irmã assassinada, uma mãe, sabe? É triste a dor. Então eu tive uma irmã que ela foi assassinada, perdão irmãos que eu estou com tosse, assassinada pelo seu marido, e a minha irmã também era crente. A minha irmã morreu no último dia da campanha. Em um vídeo de 15 minutos não dá para eu explicar os acontecimentos, os fatos. Mas eu vou aqui trazer um resumo do que aconteceu. Mas depois eu vou abrir uma live e vou contar detalhes, porque uma live até 1 hora a gente pode usar aí, né? E explicar melhor o que aconteceu com a minha irmã. Quando esse cunhado, ex-cunhado da minha irmã, marido da minha irmã, tentou matar ela, ela correu para São Paulo. Ela correu para cá, para São Paulo, e esse homem buscava endereço para vir encontrar esta minha irmã aqui em São Paulo. E enfim, ele descobriu, irmãos, o endereço das minhas irmãs aqui em São Paulo. Esse homem era tão perverso, era tão cruel, que ele descobriu, pagou pessoa para descobrir o endereço, porque ele não sabia o endereço da minha irmã aqui em São Paulo. A minha irmã veio para cá, fugida para cá, e ficou na casa da minha irmã. E a minha irmã também era crente, o qual morava. Minha irmã também que veio de lá do Nordeste, também era crente. E esse homem, ele descobriu a igreja que a minha irmã congregava. Ele descobriu a igreja que a minha irmã congregava. E um dia, meus irmãos, aconteceu um fato terrível. Ele ficava vigiando a saída da minha irmã para a igreja. E como a minha irmã, que ele matou, estava com a minha irmã, então toda a família da minha irmã corria risco de morte. E ele, nem um domingo, ficou vigiando a saída da minha irmã para a igreja. E minha irmã, meu cunhado, tinha uma Brasília e levou primeiro a minha irmã, essa que foi assassinada, levou primeiro ela, porque como tinha mais outras pessoas, não cabia tudo no carro. Primeiro levou ela para a igreja. E
Ele não sabia onde era a igreja. Sabia a casa da minha irmã. E amados, queridos irmãos, quando meu cunhado veio buscar o restante, que tinha mais as minhas sobrinhas, e tinha mais outra irmã minha que morava com essa outra irmã, então não cabia todo mundo. E quando estava saindo, irmão, esse homem meteu o revólver na cabeça da minha irmã e disse: agora você vai me dar conta da sua irmã, porque senão eu vou matar todos vocês aqui dentro desse carro. Era na época que tinha as Brasília, né? Meu cunhado tinha uma Brasília. E a minha irmã ficou sem ação. Toda a família dela ali dentro do carro. Ele disse: eu quero que vocês me tragam ela aqui dentro, porque eu quero matar ela aqui. E aí vocês vão sair daqui de dentro. Olha a situação, queridos. Vai prestar atenção, isso é muito sério. Amados irmãos, a minha irmã, isso já foi quando minha irmã estava para sair para a igreja, ele entrou, foi junto. E quando chegou perto da igreja, ele falou: vá buscar a sua irmã. E a minha irmã saiu e toda a família ficou com ele lá dentro do carro. Ele falou: se você não trouxer ela, quem vai morrer é todo mundo que está aqui. Ele estava com revólver. E aí minha irmã foi. Só que o filho do pastor, irmão, que a minha irmã congregava, era da rota. Era da rota. E quando a minha irmã chegou lá e falou no ouvido da minha irmã assassinada, falou: olha, o fulano tá lá no carro com a minha família e ele disse que é para você ir. Olha que situação que a minha irmã ficou, irmão. Olha que situação, meus irmãos. A minha irmã ficou, a família dela na mão desse bandido, porque para mim é um bandido. É um bandido. É um monstro cruel. Quando a minha irmã disse para ela que o fulano estava no carro e queria que ela fosse, na hora minha irmã desmaiou, a igreja cheia. Na hora minha irmã desmaiou. E quando desmaiou foi aquele tumulto no culto. E aí chegaram e disseram para o pastor. Como o pastor tinha o filho da rota, o pastor acionou o filho, ligou para o filho chamou a polícia e de repente, porque como a minha irmã desmaiou no meio do culto, foi aquele tumulto, aquela situação horrorosa, de pavor. Aí a minha irmã foi lá até o sujeito que estava lá no carro, que a família dela falou assim: ó, ela não pode vir porque ela desmaiou. Ele disse: eu quero que você traga ela desmaiada. Olha a sede de sangue que o sujeito estava. Ele disse: eu quero que você traga ela desmaiada. A minha irmã disse: mas eu não posso. Porque a minha irmã queria ganhar tempo porque o pastor tinha chamado a rota. Enquanto a minha irmã conversava, irmão, com ele, tentando dar tempo, a rota chegou. Armada. Engatilhada todas as armas nele. Ele disse, vai escutando o fato, ele não morreu nessa hora não, irmão. Ele disse que deu vontade de matar todo mundo e se matar naquela hora, dentro do carro. Olha o que o Satanás faz. Bem que a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas quando Deus dá livramento, Deus dá livramento. Quando Deus quer guardar, Deus guarda. E toda a polícia mirando a metralhadora para ele, pedindo para ele sair calmamente do carro. E na hora ele com vontade de atirar em todo mundo e se matar. Tinha 4 pessoas dentro do carro. O marido da minha irmã, as 2 filhas dela e tinha outra irmã. Mas aí eu creio que Deus, quando age, ele age. Ele quer agir, ele age. Aí ele saiu de dentro do carro e foi preso em flagrante. Ah, meus irmãos, foi um grande livramento. Não era para nunca mais a minha irmã olhar para esse sujeito. Aí eu digo para você,
A minha irmã foi morar com minha outra irmã. E ele foi preso em flagrante. Veja só. E meus irmãos, tem gente que dá uma de santo. Tem gente que dá uma de santo. Tem gente que diz que é crente na cadeia. Tem gente que diz que aceita Jesus na cadeia. Todo mundo se converte na cadeia. Mas ali, às vezes, é só fachada, viu? É só fachada. Aí, um dia, ele não tinha parente nenhum aqui. Não tinha ninguém. Tudo a família dele lá do Nordeste. De uma cidade chamada Dores. Aí, um dia, para ter um julgamento, a minha irmã foi depor. A minha irmã, aquela que teve a família sequestrada. Aí ele se mostrou tão arrependido, tão arrependido. A minha irmã se compadeceu e tirou a queixa. Tirou a queixa. E o sujeito foi solto. O sujeito foi solto. Aí dando uma de santo, de crente. A minha irmã, aí ele foi pedir para minha irmã voltar para ele. Aí a minha irmã voltou. Aqui em São Paulo. Alugaram um quartinho e foi morar no quartinho. Só que esse sujeito monstro, ele começou depois a botar as garras de fora. Comprou um revólver. Vai vendo. Comprou um revólver. E todo dia ele limpava o revólver, dando brilho no revólver. Ó, irmão, Deus, ele dá sinais. Deus dá sinais. Deus dá sinais para a pessoa se sair. Mas às vezes a pessoa fica tão cega. A minha irmã deixou 2 crianças lá no Nordeste. E começou a bater saudade, porque já tinha quase 2 anos ela aqui em São Paulo, sem ver as filhas dela. O que aconteceu? Resolveram ir para o norte. Voltar para a minha terra. Nossa terra, nosso lugar. Só que ele falou para ela, ó, lá, como eles tinham casa, falou assim, ó, eu vou morar sozinho na casa e você fica na casa da sua mãe. Ó, a intenção do sujeito. E assim aconteceu. A minha irmã, ela ficou na casa da minha mãe e ele ficou na casa que era deles. Presta atenção numa coisa agora que eu vou dizer aqui para vocês. A minha irmã recebeu várias profecias aqui que Deus ia reconstruir o lar dela. Muitas profecias. Só que um dia teve uma irmã que viu a minha irmã dentro de um caixão. E quando a minha irmã contou para o meu marido, um dia ela veio aqui na minha casa, ela contou para o meu marido, e o meu marido disse, então, Deus está mostrando que você vai morrer. Porque a irmã via ela toda de branco. Ela toda de branco no caixão. O caixão era branco e ela toda de branco. Mas tinha outras profecias que dizia que Deus ia reconstruir o casamento dela. Aí ela entrou numa campanha com a outra, minha irmã, na casa dessa minha irmã, que também é pastora. Fizeram uma campanha. Ela fez uma campanha para Deus restaurar o casamento dela. A campanha terminou no domingo. Presta atenção, que coisa impressionante. A campanha foi encerrada no domingo. Na segunda-feira, esse indivíduo, monstro, o assassino da minha irmã, chamou ela para ir voltar para a casa dele. Só que a minha irmã teve uma visão com ela no chão, soltando espuma pela boca. A minha irmã fez a campanha com ela, no último dia. Falou que teve uma visão com ela, falou para ela, eu tive uma visão, você assim, assim. E aí, na segunda-feira, ela terminou a campanha no domingo, na segunda o sujeito chamou ela. O diabo, ele cria armadilha. Chamando ela para morar, mas disse assim, não leve as crianças. Não leve as crianças. Depois, a gente busca as crianças. Você vê que a minha irmã, a falta de entendimento. Só que, quando ela disse para a minha irmã que ele chamou ela para morar, ela achou que já era uma resposta de Deus. Ela achou que já era uma resposta de Deus. E não era. A minha irmã disse assim, minha irmã, eu estou sentindo no meu coração e eu tive uma visão com você. Não vá morar com ele. Não vá. Não vá porque eu vi você assim, 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 assim.
Ela insistiu e foi. Na segunda, para a terça, ele matou ela na madrugada. Ele deu um tiro na nuca, bem certeiro. E sabe o que aconteceu? A minha irmã era uma pessoa que sempre acordava cedo. Ela era bem ativa. Quando a filha dela voltou da escola, passou lá e olhou pela fresta da janela, 11 horas da manhã. A minha irmã estava na cama, deitada, os cabelos arrumados. Porque o assassino, ele é frio, viu? Ele arruma até o cadáver. Os cabelos arrumados. Ele botou uma calça dele de moletom nessa. Só que quando a menina dela viu, a menina dela tinha uns 11 anos, ela foi correndo e disse para minha mãe, falou, vó, a minha mãe ainda está dormindo. Na hora minha mãe já quase desmaiou. Sabe que coração de mãe é? Minha mãe já quase desmaiou. Falou, não está dormindo, alguma coisa aconteceu, minha filha está morta. E saíram tudo desbandeirado para a casa dela lá. Quando abrem a porta, está lá minha irmã, deitada, com a calça de moletom, ela tinha os cabelos compridos. Ele botou os cabelos do lado e do lado assim, deitada como se estava dormindo. Aí pronto. Foi o desadouro. Aí quando eu olho essa mãe da Sara Mariano, é como se me trouxesse as cenas da minha mãe. Quando eu vejo essa mãe em desespero. Por isso, irmão, que eu estou fazendo um vídeo atrás do outro. Eu sei que eu vou parar, uma hora eu vou parar, encerro. Mas é porque ainda a dor parece que nasceu no meu coração. E quando eu vejo a mãe da Sara Mariano chorando, me lembra a minha mãe. O desespero da minha mãe ao ver a minha irmã ali na cama assassinada pelo marido. Terminou a campanha no domingo. E da segunda para a terça, a minha irmã amanheceu morta. Porque não ouviu Deus. Às vezes você ora e você quer tomar decisão por conta própria. Ouça a voz de Deus. Deus mostrou para minha irmã que não era para ela ter ido, mas ela foi. Deus mostrou para minha irmã, ela caída, soltando espuma pela boca, mas ela não ouviu. Preferiu ouvir a voz do coração dela. O desejo de reconstruir o lar, né? E muitas vezes lembrando de algumas profecias que ouviu aqui em São Paulo, que Deus ia reconstruir o casamento. Não reconstruiu. Por que será? Deus erra? Não. Quando Deus fala, Deus cumpre. Esse vídeo é muito forte. Eu ia fazer uma live e ainda vou fazer. Queridos, alguém pode dizer, mas por que Deus não livrou? Presta atenção. Uma irmã aqui em São Paulo falou que via ela dentro de um caixão. Ela toda de branco. Ela foi salva em Cristo. Mas o corpo veio a morrer. Ela morreu salva em Cristo porque ela estava nos caminhos do Senhor, mas enfim, ela morreu. Deus erra, Deus não erra. Quem erra sempre somos nós. Insistir em um relacionamento que Deus não quer é caminhar para a morte. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para alertar a cabeça de muitas irmãs, a cabeça de muitas pessoas. Não siga a voz do seu coração. Siga a voz de Deus. Amém? Fique com Deus. O vídeo ficou um pouco longo, mas só ele longo para me contar. E eu não contei para vocês os outros detalhes. É muita coisa. Fique com Deus. Compartilhe, curta esse vídeo. Mande para alguém que muitas vezes está vivendo uma situação assim. Que Deus tenha misericórdia. Fique com Deus.